Ora, dissemos que íamos comemorar um aniversário e vamos sim, senhor, é o aniversário do Jornal Expresso, que faz hoje precisamente 50 anos. Foi a 6 de janeiro de 1973 que saiu o primeiro Jornal Expresso para as bancas. Na altura, custava, imagina tu, Ana, 5 escudos. Não. O que qualquer coisa como 2,5 cêntimos. Era o que custava então, uma tiragem de 60 mil exemplares. Hoje custa 4,5 euros. O seu primeiro diretor foi Francisco Pinto Balsemão, mas também por lá passaram Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, foi um dos diretores do Expresso. E eu falei com o Henrique Monteiro, comentador aqui também na Renascença, foi também um dos diretores do Expresso, para que me destacasse assim alguns dos momentos mais marcantes que fizeram as primeiras páginas do Expresso. De resto, a primeira página do Expresso hoje é assim um bocadinho a olhar para trás, é uma edição especial de colecionador, dizem eles. Tentei comprá-lo hoje de manhã, mas à hora que passei ali na bomba, eles ainda não tinha chegado o Expresso. E é assim com as letras do Expresso, a fonte faz lembrar assim, é antiga, a fazer lembrar a mais antiga quando começaram. E falei então com o Henrique para que ele me destacasse assim alguns dos acontecimentos que lhe ficaram na memória e que foram tratados então nas primeiras capas do Expresso, e o Henrique conseguiu eleger-me 3, tenho a certeza que não deve ter sido nada fácil. Henrique. Um dos acontecimentos mais marcantes da história do Expresso ao longo destes 50 anos é logo a primeira manchete, que informa que mais de 2/3, ou cerca de 2/3 dos portugueses nunca tinham votado. Estamos a falar de 1973. Depois, na estabilização da democracia, o Expresso é um jornal marcadamente político e dá também uma manchete que eu acho que ficou na cabeça de toda a gente. Foi quando foi perguntado a Cavaco Silva se ele se iria candidatar a Presidente da República, coisa que fez em 1996, ele respondeu que isso era um tabu. E por último, eu penso que toda a crise bancária, desde do BPN ao Banif e antes disso o BES, foram assuntos que tiveram sempre muito destaque no Expresso e que foram muito bem tratados e ainda hoje são um orgulho. Bom, esta manchete então foi logo a primeira, que foi neste dia, precisamente há 50 anos. Impressionante, não é? 2/3 dos portugueses nunca terem votado, Sim, mas sim. estávamos em 73, não é? Isso explica bastantes coisas. O Expresso é um clássico lá de casa. Eu lembro-me do meu pai comprar o Expresso desde sempre, portanto eu acho que não me lembro de existir sem haver o Expresso lá em casa. Eu costumo dizer a brincar que o meu pai, muitas vezes ao sábado, não era o meu pai, era o Expresso com umas perninhas, porque o Expresso tipicamente sempre foi um jornal muito grande, e depois havia assim umas partilhas logo quando o meu pai comprava o Expresso. O meu pai ficava com o primeiro caderno, a minha mãe geralmente ficava logo com o outro da economia e o das casas também, e eu ficava com a revista. Sim, sim. E acho que isso acabou por passar de pai para filha, e hoje em dia não compro todas as semanas, mas muitas vezes compro. Vou sem dúvida comprar esta edição que é especial. E pedi também ao Henrique que me contasse algumas curiosidades sobre momentos que ele tenha vivido. Ele de certeza que viveu várias histórias na redação, e ele contou-me uma que não se passou exatamente na redação, mas que tem tudo a ver com a redação do Expresso. Não tem exatamente a ver com o Expresso, mas houve um dia que eu fui com o Francisco Balsemão e com a Tita e a minha mulher Luísa, fomos almoçar ao Gigi, ali na Quinta do Largo. E eu não fazia a menor ideia, que eu nem conhecia muito bem, mas o Gigi olhou para nós e diz: isto é uma glória, está aqui o Marcos Cruz e o Marcos de Correia. Ora bem, o Marcos de Correia era eu, que fazia as cartas de comendador. O Marcos Cruz quem é? A Tita. A Tita, desde o início do jornal, deve ser a colaboradora mais antiga, desde o início do jornal que faz as palavras cruzadas e todos aqueles problemas associados, e assinava Marcos Cruz, porque aquilo era preciso marcar uma cruz em muitos problemas desses, e daí esse pseudónimo original. Isso é espetacular. Adoro esta Sim. história. Muita gente se calhar está a saber agora
Se calhar não uma, mas duas notícias, que Henrique Monteiro é o comendador Marcos Correia e que sim, Mercedes Balsemão, Tita Balsemão, também conhecida assim, é na verdade a autora dos Passatempos da revista, e que Marcos Cruz é portanto um pseudónimo com que ela assina estas páginas. Entretanto, muita gente passou pelo Expresso, muitos jornalistas, muitos colaboradores, tanta gente, todo o tipo de gente, inclusivamente esta que se senta aqui à tua frente, Ana Galvão. Eu própria tive o privilégio, é verdade, de ser colaboradora do Expresso durante 2 anos. Assinei uma crónica chamada Fora da Caixa. Porquê? Porque era sobre televisão. Ok. Então a brincadeira era sobre essa. Sobre a caixinha. E encontrei a última crónica que escrevi para o Expresso, que vou passar a ler. É muito rápida e que diz, que se chama precisamente O Fim. Então diz assim: quando eu tinha aí uns 12 anos, fui incumbida pelo meu professor de português de escrever meia dúzia de linhas sobre aquilo que eu gostaria de ser quando crescesse. Como se isso algum dia fosse acontecer, pensava eu na altura. Quando for grande, vou ser jornalista, escrever artigos numa revista. Começava o meu caderno de intenções, todo ele a rimar, e que ainda tive tempo de ilustrar com uma caneta de tinta permanente cor-de-rosa. Com 12 anos o mundo é assim, rosado e em verso. Mas tiremos à questão, como diz o outro, todo o romantismo. Depois disto, ainda quis ser várias outras coisas e ter-me esquecido daquela folha A4 se a minha mãe não a tem guardado junto com outros trabalhos da escola. Mas a verdade é que a predição, quer ao nível do crescimento como da profissão, se cumpriu. E quase 2 anos depois, o fim de 2012, chega com uma profecia maia para este meu retângulo. Escrever para o Expresso foi um privilégio e uma tarefa que eu gostava de ter levado como quando tinha 12 anos e escrevia de uma assentada, com o prazer e a inconsciência de quem não se leva demasiado a sério. Uma amiga minha tem por truque, quando tem de entrevistar gente que a deixa nervosa, imaginar essas mesmas pessoas sentadas na sanita, para que não se agigantem demasiado na sua cabeça. Já eu não me esqueço de quando me disseram para imaginar os meus textos a forrar caixotes do lixo. O que ajuda nesta altura de balanço e contas em que tento pensar qual foi, afinal de contas, o meu papel aqui semanalmente. É que não tendo servido para mais nada, foi sem dúvida, e no mínimo, absorvente. Obrigada, vemo-nos em breve. Portanto, foi este aqui o resumo da minha participação. Foram 2 anos. Foi muito divertido, de certeza que a maior parte delas não foram boas, mas caramba, um privilégio escrever no Então Expresso, não. não é? Parabéns ao Expresso, que faz Parabéns. hoje 50 anos. anos. Impressionante.